Galera, tem umas histórias muito doidas assim. Esse ano eu li uma história de um cara, em inglês, que foi para o Afeganistão e ele resolveu assim, eu acho que ele já tinha ido para muitos lugares do mundo e ele não tinha mais lugar para ir. Aí ele chegou, vou para o Afeganistão, não sei o que tem lá, vou lá ver, né? Turista no Afeganistão. O cara chegou no Afeganistão de turista e aí rolou uma guerra lá no Afeganistão. Cara, a gente está achando graça, né? Eu, principalmente, mas não tem graça nenhuma. O cara chegou num lugar assim para ser turista e de repente começou uma guerra, né? Imagina você fazer uma viagem para a Ucrânia e daqui a pouco, a Rússia começa a atacar a Ucrânia e você está lá do nada. Você estava lá para fazer uma viagem, para conhecer a Ucrânia e tal. E aí uma guerra acontece. Não sei se você sabe, mas você está vivendo uma guerra também. E o Evangelho de Mateus vai tentar registrar isso no capítulo 10. Tem uma parada que é maneira, que eu já fiz, recomendo que você faça. Acho que ninguém vai fazer. Sempre que eu recomendo, acho que ninguém vai fazer. Mas é o seguinte, ao mesmo tempo que é legal você ir lendo a Bíblia assim devagarinho, é legal algum dia na sua vida você ler muito da Bíblia. É legal. Cara, e é maneiro você fazer, sabe o quê? Ler um livro inteiro da Bíblia direto, sem parar. E aí, graças a Deus, né? Pela graça de Deus mesmo, né? Não sou melhor do que ninguém. Pela graça de Deus, eu já li, assim, vários livros, os evangelhos, assim, direto. Do capítulo 1 até o capítulo 28, direto. Cara, aí é muito maneiro, porque você entende diferente. Porque quando você vai lendo pausadamente, você entende de um jeito também legal. É legal ler pausadamente e tal. Mas quando você lê tudo, você entende no todo, na visão do todo. E aí o que acontece? Quando você lê Mateus, e Mateus eu já li muitas vezes, porque como todo cristão, eu já comecei a ler a Bíblia algumas vezes. E depois me perdi e voltei para ler de novo. Então, né, aí eu pensava assim, cara, eu vou começar pelo quê? Primeiro do Novo Testamento, né? Mateus, vamos lá. Aí começava, e daqui a pouco eu perdia e voltava. Fiz isso algumas vezes. Mas já li Mateus algumas vezes. Quando você lê o Evangelho de Mateus, tem uma parada que é interessante, que talvez você nunca tenha reparado se você nunca leu, na pressão, na sequência, assim. Que é o seguinte, até o capítulo 10, cara, você tem uma visão de Jesus. Por quê? Porque você vê lá o nascimento de Jesus, a tentação, Jesus batizado e o Sermão da Montanha. Então, cara, você pode ter uma visão meio que limitada da pessoa de Jesus até o capítulo 10, porque até o capítulo 10 não houve ainda nenhuma palavra mais dura de Jesus com ninguém. Só tem um trechinho que é mais ou menos, tipo assim, um cara quer seguir, aí ele fala para o cara, poxa, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos. Tipo assim, a raposa tem um lugar para dormir, a ave do céu tem um lugar para dormir, mas eu não tenho, você vai querer me seguir? Essa é uma parte um pouquinho mais dura do capítulo anterior, mas, cara, chega no capítulo 10, aí é pressão total. É tipo assim, como se fosse bem diferente do Sermão da Montanha que você teria lido, capítulo 5, 6 e 7. O que eu estou querendo dizer? Cara, quando a gente tem que ter uma visão de Jesus, a gente tem que ter uma visão de Jesus no todo. Quando Mateus escreveu sobre Jesus, ele não quis escrever só o Sermão da Montanha. Senão ele escrevia só o Sermão da Montanha, mas não. Ele escreveu 28 capítulos falando sobre Jesus. E aí quando você lê na sequência do raciocínio de Mateus, você vê assim, cara, parece que Jesus vai fazer alguma coisa, mas aí no capítulo 10 ele se revela de outro modo. E o capítulo 10 é totalmente interessante porque é a hora em que ele chama os discípulos e envia os discípulos, os principais discípulos, os 12 apóstolos. Então o capítulo começa assim, Jesus chamando os apóstolos para enviar os apóstolos para pregarem a palavra. Só que na hora que ele vai enviar essa galera, ele quer preparar essa galera para o que vem pela frente. Então você vai começar a ver que o reino de Deus e a perspectiva sobre Jesus, naquilo que ele faria, não era algo totalmente assim, paz e amor, amistoso. Sabe essas imagens que a gente tem, ia até descer aqui, sabe essas imagens que a gente tem de Jesus assim? Tipo, esse Jesus aí, né, pintado, com olho azul e paz e amor, assim, uma pombinha branca na mão. Cara, o capítulo 10 não é assim, definitivamente.
Essa aqui é a pressão do capítulo 10. Está preparado para ler? Tem certeza? Olha só o que diz, capítulo 10, verso 34. Jesus está falando com os discípulos que ele acabou de chamar. Ele acabou de chamar os 12 pelo nome, primeiro Pedro, depois os outros tal. E aí ele vai preparar os caras para pregarem o evangelho. Só que ele sabe que assim, enquanto os caras estão vivendo só com ele e sem falar nada, tá tudo tranquilo. Só que a partir do momento que você começa a pregar o evangelho, aí tudo muda. Por quê? Porque vai ter problema quando você pregar o evangelho. Olha o que ele diz, verso 34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Cara, que isso, meu amigo. Que passagem maravilhosa. Que coisa maravilhosa. O que Jesus está querendo dizer para os seus discípulos? Ele está querendo dizer o seguinte, olha só. A partir do momento que vocês começarem a falar a minha mensagem, vai acontecer uma oposição contra vocês. Então, na moral, é possível você ser um crente que, ninguém te persegue, que ninguém te odeia, que é possível, é só você não abrir a sua boca. Beleza, você ficar caladinho, todo mundo vai te aceitar. Por quê? Porque você é aquele cara que, indiferente, blasé. Existe essa expressão? Vocês conhecem? Não. Na moral, conhece essa expressão? Não, atitude blasé. Tem até isso na filosofia. Beleza. Conhece, não conhece, Ana? Beleza. Blasé significa nada. Beleza? Não tem gosto, não tem cheiro, não tem nada. Então, é essa atitude. Se você for um crente nesse sentido, insosso, sem gosto, sem sal, se você não disser nada, se você só aceitar, cada um é do jeito que é, tá tudo certo, não vou dar minha opinião não, porque, a galera vai ficar ofendida, vou ficar na minha aqui, vou deixar esse professor falar, essa blasfêmia aí mesmo, tá tranquilo, meus colegas estão tomando as piores decisões da vida deles, e eu vou ficar quieto para não ofender essa galera. Ninguém vai te odiar. Todo mundo vai te amar, na verdade. Cara, quando todo mundo ama a gente, significa que a gente não está pregando o evangelho. Todo mundo te ama, na moral, todo mundo gosta de você, você tem like de todo mundo. Ninguém nunca te excluiu, ninguém nunca te ignorou, ninguém nunca, ficou com raiva de você, seus colegas, tá tranquilo. Você é a pessoa mais popular da escola, você é a pessoa mais popular da sua sala, do curso de redação, ninguém se opõe a você, você não está pregando o evangelho. Por quê? Porque Jesus que avisa isso, não sou eu, galera. Eu não tenho como saber se você está pregando ou não está pregando. Não estou com você 24 horas, não sei. Mas Jesus diz isso, olha, não pensem em vocês, que quando vocês falarem da mensagem mais bonita de todas, que é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, é a mais bela de todas as mensagens, porque é a única que apresenta um Deus que se importa com o nosso sofrimento, um Deus pessoal, um Deus que nos criou e quer nos amar, e quer viver com a gente, e quer participar da nossa vida. Se você falar dessa mensagem aqui, muitos ficarão ofendidos, dá coceira no ouvido, como diz o Evangelho, a galera não quer saber, a galera vai te odiar. Por que quando o Evangelho começou a ser pregado, a galera foi apedrejada? Primeiro cara a desafiar o público pregando toda a verdade, que foi Estevão.
O que aconteceu com Estevão? Foi apedrejado. Paulo foi apedrejado, recebeu chibatada, os caras foram mortos por espada, crucificados, cortaram a cabeça dessa galera. Era assim, pessoal. Por quê? Porque eles pregaram o evangelho. Jesus diz que ele não vai trazer paz à terra, mas ele vai trazer espada. Bom, a espada era o que tinha lá na época, né? Sei que espada é fraco, né? Quando a gente brinca desses jogos de tiro e tal, eu não jogo essa parada não, beleza? Não sei nem o nome. Fala o nome de um aí. Pode falar, Tiaguinho. Sei que você não joga, está estudando na moral. CS, que chama. Beleza. Pô, valeu, Tiaguinho. Isso aí. Você está jogando CS lá. Beleza. Acaba a sua arma, é o quê? Uma faquinha. Tem isso de faquinha ainda? Mata a pessoa na faquinha? É fraco. Faquinha é fraco. Mas é o que tinha na época. Beleza? É o que tinha. Jesus diz que vai trazer espada. Primeira lição desse texto. O reino de Jesus ainda não é um reino de paz. Primeira lição aí para você gravar no seu coração. O reino de Jesus ainda não é um reino de paz. Ainda não é. Por que tem a palavra ainda? Porque um dia vai ser. Qual é o problema desses caras aqui? Os caras que seguiam a Jesus, eles estavam enxergando a Jesus de um jeito, os discípulos de um jeito. Então, eles poderiam estar esperando que Jesus cumprisse tudo o que deveria cumprir no final dos tempos. Então é tipo assim, galera. Pô, não sei se você está entendendo, mas é tipo assim. No Antigo Testamento tem muitas profecias sobre Jesus. Algumas ele cumpriria na primeira vinda, mas a paz na terra, o reino de paz, só se estabeleceria na segunda vinda de Jesus. Então essa galera podia estar pensando assim, pô, Jesus agora vai reinar, ele vai ser rei, a gente vai ser ministro. Pô, essa semana morreu ontem, né? Anteontem, sei lá, Rainha Elizabeth II, né, cara? Então, pô, o pessoal pensou assim, Jesus vai reinar um tempão, tipo Elizabeth II, beleza? Jesus vai reinar aqui mesmo, vai reinar, e aí vai estabelecer um reino de paz, Israel vai dominar, e a gente está bem, porque a gente está andando, está colado com Jesus. E Jesus diz assim, não, cara, vocês estão achando que aquilo que vai acontecer no final vai acontecer agora, mas não vai acontecer agora, não. Primeira lição, o reino de Jesus ainda não é um reino de paz, ainda não. Entre o já e o ainda não é aquilo que nós vivemos, beleza? Entre o já, que já aconteceu, Jesus já garantiu, mas ainda não, a gente ainda não tomou posse disso tudo. Jesus já nos salvou, mas eu ainda não vivo lá no céu. A Bíblia diz que eu já reino nas regiões celestiais, mas eu estou aqui morando em São Gonçalo, você sabe muito bem. Hoje à tarde a ponte engarrafou e eu fiquei a pé, assim, beleza? Mas tente compreender. Olha só, o reino de Jesus ainda não é um reino de paz. Tente compreender. O reino de Jesus, galera, é um reino de paz em parte, porque é um reino de paz com Deus. Então Jesus veio para trazer paz? Sim. Jesus veio para trazer paz? Não. Sim, em certo sentido, não em certo sentido. Então Jesus veio para trazer paz do nosso coração com o Pai. Agora eu tenho paz com Deus. Eu tenho paz com Deus. Eu consigo falar com Deus sem achar que eu vou morrer. Porque Cristo morreu no meu lugar. Eu tenho paz com Deus. Eu chamo o Deus Todo-Poderoso de Pai. Posso fazer isso. Então eu tenho paz com Deus. Mas o reino de Jesus é um reino de paz? Com as pessoas ainda não. E não é paz comigo mesmo. Dentro de mim tem uma guerra estabelecida. O bem que eu quero fazer não faço, mas acabo cometendo. E exatamente, é que eu esqueci a letra, pô, foi mal. Cara, é isso, o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Eu tenho paz com Deus, mas dentro de mim não tem essa paz toda, porque dentro de mim tem uma luta incessante.
Eu querendo fazer a vontade de Deus, mas não fazendo a vontade de Deus, buscando a minha própria vontade o tempo inteiro. É assim dentro de mim. Beleza? Ao mesmo tempo com os outros, aí que eu não vou ter paz mesmo. Você deve orar para ter paz, você deve buscar ter paz, mas fique sabendo, você abriu a sua boca para pregar o evangelho, você não terá paz mais, porque a galera vai te odiar. Só que a espada que Jesus diz que vai se levantar, não é você levantando a espada. Esse que é o detalhe. Jesus não está dizendo que você vai levantar a espada para, enfiar a espada nos outros. São os outros que vão levantar a espada contra você. A espada é contra você. A espada é contra você que abriu a sua boca para pregar a palavra de Deus. É assim. Por quê? Por causa da segunda lição. O reino de Jesus. Olha só que palavra dura. O reino de Jesus é um reino, não é um reino inclusivo, não é. Jesus não é inclusivo, não é. Você pode querer ser, a sua escola pode ser, Jesus não é. Porque Jesus diz assim, quem não é por mim, é contra mim. Jesus não está incluindo todo mundo. Beleza? Quem comigo não junta, na expressão antiga é ajunta, né? Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por nós é contra nós. O reino de Jesus não é um reino inclusivo. Olha para as palavras de Jesus assim, muitos dirão, Senhor, mas a gente expulsou demônio no teu nome, a gente fez milagre no teu nome, e eu os direi, apartem-se de mim, nunca conheci vocês. Até para quem fez milagre no nome de Jesus. Beleza? Por quê? Porque nunca aceitou a Jesus de verdade, nunca recebeu a Jesus de verdade, nunca creu em Jesus de verdade. O reino de Jesus não é um reino que inclui todo mundo. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. No entanto, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem não recebeu está de fora. Consegue entender? Então, eu não posso ajustar a minha agenda à agenda de Jesus Cristo. Não. Beleza? Porque a agenda dele é somente dele. E ele é todo poderoso. Eu que tenho que ajustar a mim. Eu não vou ajustar a agenda de Jesus. Eu que tenho que ajustar a mim em relação a ele. O reino de Jesus nunca foi inclusivo e nunca será inclusivo. Nunca será. Eu posso até querer que seja, galera. Mas é uma mentira. Não é. É assim que diz a Bíblia. E quando você diz essa mensagem, aí a espada se levanta contra você, beleza? Todo o ódio, né, todo o cancelamento, todos os haters, isso tudo vai ser contra você. Você tem que estar preparado para isso, Jesus está te falando. Terceira lição, o reino de Jesus exige dedicação radical da vida. O reino de Jesus exige dedicação radical da vida. Você tem que se dedicar radicalmente. O que Jesus está querendo dizer para os discípulos dele? Vocês não têm que dar um passo de qualquer maneira. Vocês não têm que me seguir achando que isso não vai custar nada. Pelo contrário, o homem vai ficar contra o seu próprio pai. Quem é o pai? É o crente, beleza? E o filho é o que vai perseguir o pai que é crente. Filha contra a mãe é a crente, e a filha é aquela que vai perseguir a própria mãe. Nora contra a sogra, aqui a gente entende. Aqui tá tranquilo, vamos pular essa parte. Tô brincando, galera. Nesse tempo, não é essa palhaçada que a gente inventou de sogra. Minha sogra é maneiríssima. Faz ideia, minha sogra, eu amo minha sogra. Minha sogra é maneira demais. Quero que minha sogra fique contra mim, mas vai ficar. Por quê? Se eu for crente e ela não, uma hora o evangelho vai ofendê-la. O evangelho é ofensivo. Galera, a cruz é ofensiva. Porque a cruz mostra para a gente
que a gente não pode chegar ao céu pela nossa própria bondade. Não é porque eu sou um cara legal que eu vou ser salvo. A cruz está dizendo isso para mim. Eu só sou salvo pela obra de Jesus. Eu só sou salvo pelo sangue de Jesus. Não é porque eu sou o Clóvis bonzinho que vem na sexta-feira direto e participo de tudo e só consigo chegar através da cruz. Jesus, o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ninguém. O Evangelho exige da gente essa dedicação radical, porque a gente vai desagradar muita gente e a gente vai ser perseguido. É assim. Quando o Evangelho chegou quando estava acabando a Segunda Guerra Mundial, Romênia, 1944, há um acordo, né, que alguns países do leste europeu vão fazer parte agora de um grupo chamado União Soviética. E aí o comunismo chega na Romênia. Tem um cara lá, que era um pastor luterano chamado Richard Wurmbrand. Esse cara estava lá na Romênia, beleza, 1944, pregando o Evangelho. Só que aí chega o comunismo lá e diz assim, agora vocês não pregam mais isso daqui, vocês pregam isso daqui, que a gente está dizendo aqui para vocês. Beleza, é isso que você tem que pregar lá na sua igreja. Só que aí, cara, ele não vai aceitar. Primeira coisa que os comunistas fazem é reunir os pastores, os rabinos, os padres e dizerem para eles assim, agora é isso aqui que vocês pregam, a nossa cartilha, não mais o que vocês pregavam antes. Nesse congresso, todo mundo com medo do Partido Comunista, aceitando a situação. O Richard Wurmbrand está do lado da mulher dele. Aí ele diz assim, cara, olha só. Ele diz assim, na Rússia aconteceu isso. Lá em 1917. Eles disseram que a gente ia ficar em paz, que a gente ia poder pregar. Mas a gente só pode pregar a cartilha deles. Aí a mulher dele diz assim para ele, e você não vai dizer nada, você vai ficar calado? Aí ele diz para a mulher dele assim, olha, se eu me levantar aqui nessa reunião, você não vai ter mais um marido. Aí ela diz para ele assim, eu nunca tive um marido covarde. E o que ele faz? Ele se levanta e diz assim, irmãos, essa é a palavra de Deus, a gente não pode abrir mão disso, a gente só prega a palavra de Deus. E aí, tudo vai se transformar na vida daquele cara, o cara vai ser preso, vai ser torturado. Aí tem um filme, tem no YouTube também, né, Torturado pela Fé, filme bem feito, maneiro, conta a história desse pastor romeno, né. Galera, o Evangelho é isso, galera. O Evangelho é radical, o Evangelho é exclusivista, o Evangelho não é inclusivo. O reino de Deus não vai trazer paz agora. Um dia vai trazer, mas agora não. Como que a gente vive essa parada? Primeira aplicação. Você deve se preparar para a perseguição e a oposição de pessoas próximas. A partir do momento que você se converte, eu fui o segundo na minha casa a me converter, né? Primeiro foi meu irmão mais velho. Eu sou mais novo, diga-se de passagem. Meu irmão canta aí no louvor e tal, você tem que saber. Eu sou o mais novo, apesar de não parecer. Cara, quando ele se converteu, eu fiquei assim, estranho, que história é essa? Andando com os crentes, aquele pessoal esquisito. E aí depois eu me converti. E aí ninguém na minha casa, né? Cara, para nossa casa, para nossa família, aquilo ali foi deprimente, lastimável. O pessoal ficava enojado, né? Tipo assim, vocês, crentes, desperdiçando a adolescência de vocês, desperdiçando, né? A adolescência, a juventude de vocês, para ir para a igreja, para orar, para ir, reunião de adolescente. Podia estar lá no, sei lá em que lugar você estaria, Rock in Rio. Você está aqui. Podia estar assistindo Justin Bieber, cantando uma opção de bobagem lá. Você está aqui, né? Ofendi, né? Agora tem uma galera que se catucou aí, né?
Pô, podia estar lá com Justin Bieber, cantando aquelas coisas lá. Podia ser... Como é que é o nome? Como é que é o nome desse estilo novo que você me mostrou? Pode falar, cara, não tem problema não. É o quê? Trapper, que você falou? Podia ser trapper. Mas aí você está indo para a igreja igual um bobalhão, dando dinheiro para o pastor, não sei o quê. Era a cabeça da minha família. Então, tipo assim, pô, a galera hostilizando mesmo. É isso, galera. É pai e mãe, é pai contra filho, é assim. Mas são eles que são os haters, beleza? Eles que derramam ódio. E a gente fazia o quê, cara? A gente orava. Sabe o que é maneiro da história desse cara, do Richard Wurmbrand? Quando ele começou a ser perseguido, pô, cara, ele dizia que o coração dele ardia para que os russos se convertessem. Olha só, cara, os russos invadiram o país dele, disseram assim, agora é do jeito que a gente mandar, beleza, sua casa não é tua, teu emprego não é teu, agora a gente manda em você. E sabe o que ele fazia? Ele orava para os russos se converterem. Ele arriscava a vida dele para os russos se converterem. Ele queria falar do amor de Jesus para os caras. Ele dizia assim que o coração dele ardia para ele falar do amor de Jesus pelos caras que estavam destruindo a vida dele, cara. Então, quando, minha família começou com essa onda, cara, nosso coração ardia de desejo de pregar o evangelho. E graças a Deus, né, algumas pessoas se converteram na nossa casa, graças a Deus, com a pregação do evangelho. Você deve estar preparado para encontrar oposição. Você tem que estar preparado para isso. Quando você disser para os seus amigos que você está aqui, que você acredita em Jesus, que você quer se batizar, você quer professar a sua fé, você quer ser crente, essa galera vai te hostilizar, mas você vai amá-los, você vai derramar bênção sobre a vida deles, e você, ao mesmo tempo, você vai criar um nozinho na cabeça deles, né? Porque, cara, por que a gente está aqui? A gente não está aqui por falta de dinheiro, beleza? Para ir no Rock in Rio. A gente não quer ir no Rock in Rio. Eu não quero. Você também não? Não, né? Já passou o Justin Bieber, não é isso? Aí, já passou a noite mais maneira de toda. Para mim seria a noite do Iron Maiden, né? Que é coisa de velho. Não quero, cara. Eu quero estar aqui na presença de Deus. Você, segunda aplicação, você deve permanecer fiel. Jesus te avisou que seria assim. Então, cara, por que ele está avisando a gente? Você entende assim que algumas coisas que vão acontecer, se você é avisado para essas coisas, você de certo modo se prepara para elas, você resiste mais a elas. Então, vou te dar um exemplo. A gente ia levar nossos filhos para... Eu sei que o exemplo não é simples. A gente ia levar nossos filhinhos para tomar vacina, porque tem aquela fase, né, que é vacina, o tempo todo, né? E aí a gente levando, e a gente não é antivacina, essas paradas não, beleza? Obscurantista, a gente e tal. Aí a gente ia levar nossos filhos para tomar vacina, cara. Aí a gente ia preparando, né? Vai doer. Mas, vocês vão conseguir, vocês são corajosos. Vamos lá, papai e mamãe estão com vocês, a gente abraça vocês, vocês vão conseguir. Ia fazer todo aquele trabalho. Chegava na hora, dava uma choradinha. Mas, depois, né? Aí, das últimas vezes, meus filhos falaram assim, saiu só uma lágrimazinha, mas a gente conseguiu. É isso aí. Cara, vai doer, vai. Vai doer. Com certeza, você vê uma pessoa que te ama te perseguindo porque você é crente, você vê um pai que, falando para você que era melhor você fumar maconha do que você ser crente. Isso machuca, cara. Mas paciência, a gente chora um pouquinho e a gente coloca diante de Deus e a gente permanece fiel. Permaneça fiel. Jesus te chamou para você permanecer fiel. Amém? Ele te avisou que era assim, não era paz, era espada. Por fim, terceira e última aplicação, você deve perseverar na guerra até que venha o reino de paz. Cara, a gente está numa guerra, na guerra você não descansa. Eu vi um vídeo assim, né? Infelizmente, eu fico vendo os vídeos da guerra da Ucrânia direto, eu vejo. Não sei se isso é bom, ruim, não sei, eu vejo.
Aí, pô, eu estava vendo, né, um soldado, né, inimigo dormindo. E aí vem, e os caras agora tudo filma, né, celular, né? Aí vem, pô, o soldado inimigo vem com a armona assim na cabeça. Não matou, não, prendeu o cara, beleza? Só para você entender. É um prisioneiro de guerra, né? Aí dá uma cutucada no cara assim, tipo acorda. Numa guerra você não pode dormir. É assim, na guerra não se dorme. Então você tem que perseverar até o fim. A paz vai acontecer. O nosso rei prometeu. Isso, de certo modo, traz paz para o meu coração. Então eu sei que eu estou vivendo uma guerra, mas eu sei que eu posso ter paz no meio da guerra, porque eu tenho paz com Jesus Cristo. Eu tenho paz com Deus. Você consegue entender? No meio da guerra que está acontecendo, meu coração está em paz, porque em breve Ele vai dizer para mim assim, ó, não luta mais não. Agora eu que vou lutar no seu lugar. Descansa aí. E com um sopro Ele vai vencer. No mundo antigo não era assim. Os reis não participavam das batalhas. O exército todo lutava no lugar do rei, porque se o rei morresse, o exército tinha morrido. Você vê na Inglaterra agora, morreu a rainha, tem que ter um novo rei no lugar. Tem que ter. Não pode ficar sem rei. O reino não pode ficar sem rei. Mas no reino de Deus é diferente. É Ele que luta no nosso lugar. E Ele vai dizer assim, ó, agora é a vez de vocês descansarem. Agora é a minha vez de lutar. E aí, com um sopro, tudo vai se resolver, como diz lá em Apocalipse, como é prometido na palavra dEle. Um dia Ele virá. Um dia aquele que vem virá e trará paz. Até esse dia chegar, eu vivo em guerra pelo nome do meu amado e querido Rei. Tem que ser assim. Até esse dia, galera, a gente está em guerra pelo Evangelho. É a gente que levanta a espada? Não, é a espada que se levanta contra nós. Toda vez que o nosso sangue é derramado, esse sangue serve como testemunho para que o Evangelho floresça em todas as nações, para que todos os escolhidos sejam chamados, até que o último escolhido seja chamado, e aí o reino de Jesus Cristo venha. Você consegue entender? Jesus ainda não voltou, também porque o último filhinho dele ainda não foi chamado? Consegue entender isso? Jesus só vai voltar quando o último filhinho dele for tocado no coração. Quando se converter. Jesus ainda não voltou, ainda falta alguém. O up ainda não está completo, galera. Ainda falta alguém. A gente está na guerra ainda. Até que esse alguém chegue e venha o rei e a guerra acabe. Amém? Vamos orar, galera? Senhor, muito obrigado pela tua santa palavra. O Senhor é o nosso Deus maravilhoso. A gente quer o teu filho completo. A gente quer o teu filho, Pai. O filho do Sermão da Montanha, mas o filho do capítulo 10. Aquele que avisou a gente que a gente ia ser perseguido, que a espada se levantaria contra nós, que as nossas famílias seriam divididas muitas vezes, quando a gente abrisse a boca para pregar a tua palavra. Pai, a gente foi chamado para isso, que a gente tenha coragem de fazer isso, que a gente tenha coragem de continuar pregando, mesmo para a insatisfação das pessoas que estão à nossa volta, que a gente tenha coragem de pregar quando a gente for perseguido mais severamente, que a gente se mantenha firme na guerra, até que o reino de paz venha. Enquanto ele não vier, Pai, dá força para a gente, dá coragem para a gente, aumenta a nossa fé e abre a nossa boca para que a gente pregue a tua palavra. Teu evangelho verdadeiro, não o evangelho inclusivo, mas o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, que traz todas as palavras de bênção e todas as palavras de maldição para aqueles que te rejeitam. Que seja assim, Senhor. Em nome de Jesus, amém.